Olá, Jujubas, tudo bem? Eu sou a Vitória aqui do canal e a gente acabou de abrir a área de membros daqui do canal Jujuba. É uma ótima oportunidade para você ficar mais perto da gente e ter acesso a conteúdos exclusivos como lives, vídeos e grupos. Não deixe de se inscrever. É só clicar no botão aqui embaixo de Seja Membro e apoiar nosso canal. Beijo! Toda a minha infância e juventude, eu convivi bastante com os meus primos. Eu venho de uma família muito unida, né? Aquela família que arruma qualquer desculpa para estar junto, festejando, farreando, até no dia da árvore é desculpa para comemorar. Mas enfim, uma vez, o meu primo Rony me convidou para ir numa festa com ele. Ele disse assim que uma amiga dele tinha chamado, mas ele estava sem graça de ir sozinho. Eu topei. Eu amava a festa e também tinha o fato de que, por ele ser meu primo, ser mais velho, a minha mãe sempre deixava a gente sair junto. Aquela festa foi maravilhosa, como várias outras que a gente já tinha ido. Só que aquela, em especial, aconteceu uma coisa que nem eu nem ele esperávamos. Foi assim, teve um momento que o Rony me chamou pra dançar, forró. Aquela época o que mandava nas festas era o forrozão, né? A gente tava dançando ali, empolgado, normal. Quando aquele forró acabou, eles colocaram logo uma música romântica. E a gente não se separou, do jeito que a gente tava ali no salão, né? Segurando um no outro, a gente continuou e dançou também aqueles passos lentos. E no meio dessa música rolou um clima diferente entre a gente, sabe? O meu primo, ele meio que me segurou, assim, me puxou, pressionando o meu corpo contra o dele, e a gente começou a dançar bem agarradinho, aquele toque lento, e parece que aquela música durou 1 hora. Eu não entendi o porquê aquilo estava acontecendo, sendo que a gente conviveu junto a vida inteira, e a gente nunca tinha olhado um para o outro de forma diferente. O problema é que depois daquela festa, o Rony, ele se afastou de mim. Ele começou a me evitar, ou às vezes quando a gente se encontrava, ele mal olhava nos meus olhos. E aí um dia eu perguntei para ele por que ele estava chateado comigo, né? Que eu estava sentindo falta de sair com ele. E ele me disse que não estava chateado comigo, ele disse que estava chateado com ele mesmo, porque segundo o Rony, ele tinha estragado a nossa amizade. E eu, tentando quebrar aquele clima, sabe? Tentando dar uma leveza entre a gente, falei assim, que isso, primo? Aquele dia não aconteceu nada demais, a gente tinha bebido um pouco, só isso, você não estragou coisa nenhuma. Eu consegui até fazer ele sorrir um pouco, sabe? Só que apesar de eu não querer admitir, eu tava assim sentindo algo diferente por ele. E para mim isso era uma coisa muito difícil pela criação que a gente teve. A nossa família era uma família conservadora, os meus pais conservadores, os meus tios mais ainda. Então, se aquele sentimento que eu achava que estava rolando entre a gente fosse verdade, a gente nunca ia poder ficar junto. A nossa família jamais ia admitir. E aí um dia, né, eu tava em casa sozinha com a minha mãe quando a energia acabou. A minha mãe foi olhar e disse que era só um problema numa tal caixinha lá, que eu não sei explicar que caixinha é essa, nem para que serve. Eu só sei que nem a minha mãe, nem eu tínhamos coragem de mexer naquela tal caixinha. E aí, como já estava anoitecendo, a minha mãe resolveu ligar pro Rony em casa, né, dar uma olhada pra gente. Como o Rony morava mais próximo, claro que ele foi. E aí, quando ele chegou em casa, ele me olhava de uma maneira como se ele quisesse me falar algo que ele não tinha coragem. E aí ele olhou, né, na tal caixinha, começou a mexer ali. Só que antes dele ligar a energia, ele subiu para o meu quarto e me chamou como se ele quisesse falar algo a respeito daquilo que ele estava mexendo, sabe? A respeito da energia. A minha mãe não desconfiou, porque todo mundo via a gente como irmãos. E aí lá no meu quarto ele gritou, né, Vanessa, vem cá. E eu fui. Quando eu entrei no meu quarto, o meu primo me puxou para trás da porta, me pressionou contra a parede e me beijou. Aqueles beijão de cinema mesmo. Eu senti tanta coisa, eu senti estranheza, senti culpa, mas o sentimento maior que eu tive ali naquele momento foi desejo e foi paixão. E por isso eu também retribuí aquele beijo dele. Quando a gente terminou, ele foi lá e ligou a energia, conversou um pouquinho com a minha mãe e foi embora. Eu fui tomar um banho de água bem fria, sabe, para poder dar uma acalmada nos ânimos e comecei a pensar no que estava acontecendo entre a gente. Aquela noite eu nem consegui dormir, eu só pensava no meu primo, eu só pensava naquele beijo e eu só pensava o que está acontecendo entre nós dois. No outro dia, eu liguei para o meu primo e falei assim, Rony, a gente precisa conversar.
A gente tem que assumir que tá sim acontecendo alguma coisa entre a gente que não tá certo, então a gente precisa conversar. E aí nisso ele me falou assim, eu tô sozinho em casa. Olá, Jujubas! Desculpa interromper o seu vídeo, mas eu queria que vocês soubessem que o canal Jujuba tem também um canal de cortes. E lá no nosso canal de cortes a gente reúne os melhores momentos dos nossos vídeos. Corre e se inscreve lá, o link tá aqui na descrição. Se você quiser, pode vir aqui e a gente conversa. Eu falei, não, tá maluco? Porque do jeito que a gente tava, aparecendo 2 fios descascados, né? Não podia triscar que saía faísca. Encontrar sozinhos era uma péssima ideia. Falei, não, vamos encontrar num lugar público, vamos dar uma voltinha por aí. Nisso ele me buscou na minha casa e me levou no parque e a gente começou a dar umas voltas. E eu joguei todas as cartas na mesa. Falei, olha, tá acontecendo isso, desde aquela festa, eu não consigo parar de pensar em você, só que também eu não acho certo, a gente é primo, nós somos primos de primeiro grau, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa para poder evitar essa loucura toda. E ele também me disse que sentia a mesma coisa, que depois daquela festa a cabeça dele mudou e ele não me enxergava da mesma forma. E nisso, demos umas 5, 6 voltas ao redor do lago que tem ali no parque da cidade, né? Quando o Rony me colocou na garupa da moto e me levou de volta para a casa dele. E lá aconteceu. E aconteceu em todos os sentidos da palavra. Foi uma loucura. E a partir daquele dia, decidimos que ia deixar rolar, sabe? A gente queria saber se estava mesmo acontecendo algo a mais ou se aquilo era só um fogo de palha, né? Porque se fosse, depois que a gente ficou, o que aconteceu, ia apagar. Só que meu primo e eu acabamos descobrindo que a gente foi feito um pro outro, sabe? Um sentimento muito grande existia entre nós dois e eu não sei por que isso nunca aconteceu antes. Eu só sei que era muito forte. Só que com esse sentimento veio também responsabilidades e dor de cabeça. Porque como a gente ia contar para nossa família? Como todo mundo enxergava a gente como irmãos? Como de repente a gente ia chegar e falar assim, não, a gente tá junto, sabe? Aconteceu e tal. Namoramos escondido por cerca de 8 meses até a gente ter coragem de contar para todo mundo. E quando isso aconteceu, dividiu muito a opinião da nossa família, sabe? Uns apoiavam, outros não concordavam. A mais relutante foi a nossa avó. Nossa, a nossa avó falava assim que aquilo que a gente estava fazendo era muito errado, que Deus ia castigar a gente, que se a gente chegasse a ter filhos juntos, ia nascer com problema, doente, deficiente, sabe? Só que Deus não é assim. Deus é pai, Deus não é vingativo, sabe? E eu creio que foi Ele que colocou aquele sentimento em nossos corações. Porque se não fosse por Deus, não teria dado certo, a gente não teria continuado junto. E não foi isso que aconteceu. Hoje, tem 15 anos que eu tô casada com o Rony. Temos 5 filhos, sim, a gente empolgou um pouco, mas todos saudáveis, sabe? Completamente perfeito e abençoados por Deus. E foi assim que aconteceu a minha história, foi assim que eu me apaixonei e casei com o meu próprio primo.